Existem algumas doenças tão graves que a pessoa não precisa nem mesmo comprovar carência para ter direito à aposentadoria por invalidez. Basta estar inscrito no INSS e comprovar que a doença está afetando a capacidade de trabalho. Esse direito está previsto no artigo 151 da Lei 8.213 de 1991 e representa um caminho muito mais direto para quem enfrenta doenças sérias. Muita gente não sabe, mas em casos de doenças como AIDS, mal de Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, alienação mental e hanseníase, o foco da perícia não é apenas se a doença existe, mas se ela gera incapacidade para o trabalho de forma recorrente, permanente ou severa. Ou seja, mesmo quem faz tratamento e tem períodos de melhora pode ter direito ao benefício, desde que consiga comprovar a frequência dos sintomas e suas limitações. Começando pela AIDS, embora hoje o tratamento tenha evoluído bastante e a doença seja controlável, ainda existem impactos importantes. O preconceito no mercado de trabalho, associado às intercorrências clínicas, torna difícil para muitas pessoas soropositivas manterem atividades profissionais regulares. Por isso, muitas decisões judiciais reconhecem o direito dessas pessoas à aposentadoria por invalidez. O mal de Parkinson também é uma doença muito relevante nesse contexto. Trata-se de um distúrbio degenerativo do sistema nervoso central, que gera tremores, rigidez muscular e dificuldade de coordenação motora. Esses sintomas prejudicam não apenas tarefas complexas, mas também atos básicos do cotidiano, como se vestir, comer e escrever. Em qualquer idade, se os sintomas do Parkinson impedirem o desempenho das atividades profissionais, o segurado pode ter direito à aposentadoria por invalidez, recebendo inclusive 100% do salário de benefício. Já a alienação mental é uma expressão jurídica que inclui diversas doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, transtorno bipolar grave e depressão profunda. Muitas vezes, não é apenas a doença em si que gera a incapacidade, mas os efeitos colaterais dos medicamentos usados para o tratamento, como sonolência intensa, perda de concentração e tontura. Uma pessoa com alienação mental pode ser considerada incapaz para atividades laborais quando não consegue realizar tarefas com segurança e eficiência. A esclerose múltipla é outra doença grave e irreversível que afeta diretamente a capacidade de trabalho. Trata-se de uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso central, provocando dificuldades motoras, problemas de fala, fadiga extrema e alterações cognitivas. Mesmo que haja períodos de remissão dos sintomas, a progressão natural da esclerose múltipla tende a limitar, cada vez mais, a capacidade de exercer atividades profissionais, justificando a concessão da aposentadoria. A epilepsia, por sua vez, é uma doença que provoca crises convulsivas. Embora existam medicamentos eficazes para controlar essas crises, alguns casos são resistentes ao tratamento ou apresentam alta frequência de episódios. Para essas pessoas, o risco de crises durante o trabalho é um fator determinante para a concessão da aposentadoria por invalidez. Aquelas que têm crises mais espaçadas, mas ainda assim precisam se afastar para tratamento, podem ter direito ao auxílio-doença. Por fim, a hanseníase, também conhecida como lepra, continua sendo uma enfermidade que pode gerar incapacidade permanente, especialmente quando há sequelas neurológicas. Se os sintomas da hanseníase forem recorrentes e impactarem de forma significativa a vida profissional, o segurado pode receber aposentadoria por invalidez. No entanto, se o tratamento for eficaz a ponto de permitir uma vida normal, o benefício poderá ser negado. É fundamental entender que, para qualquer uma dessas doenças, o laudo médico apresentado na perícia deve ser extremamente detalhado. O documento deve descrever de maneira clara como os sintomas limitam o trabalho e como eles ocorrem de forma permanente ou frequente.
Um laudo genérico, sem essas informações específicas, dificulta a aprovação do benefício. Outro ponto que gera muitas dúvidas é o valor da aposentadoria por invalidez. Em geral, depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez passou a ser calculada com base em 60% da média de todos os salários, acrescido de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para homens e 15 para mulheres. Contudo, no caso de doenças graves, como as previstas no artigo 151, o valor da aposentadoria será de 100% da média dos salários, o que garante uma proteção financeira muito maior para quem realmente precisa. Se a pessoa já estava aposentada por invalidez antes da reforma, ou se conseguir provar que a incapacidade decorreu de uma doença grave prevista na lei, ela terá direito ao valor integral. Por isso, é tão importante buscar orientação de um especialista para analisar o caso concreto e garantir o melhor benefício possível. Para quem enfrenta doenças graves e incapacitantes, é importante saber que o direito ao benefício não depende da quantidade de contribuições feitas, desde que a primeira contribuição tenha sido anterior ao surgimento da doença. Em outras palavras, se a pessoa já era segurada do INSS antes de ser diagnosticada, não é exigido o cumprimento da carência, ou seja, do número mínimo de contribuições para ter direito ao benefício. Além disso, mesmo quem está desempregado pode ter direito à aposentadoria por invalidez, desde que ainda esteja dentro do chamado período de graça, que é o tempo em que a pessoa mantém a qualidade de segurado mesmo sem contribuir. Esse período varia entre 12 meses e 36 meses, dependendo da situação de cada um. Quando falamos de doenças como esquizofrenia ou depressão grave, é importante também lembrar que o segurado muitas vezes enfrenta dificuldades adicionais para reunir documentação médica. Nestes casos, além dos laudos e exames, é recomendável apresentar relatórios detalhados do psiquiatra e psicólogo, descrevendo a evolução do tratamento, a intensidade dos sintomas e a incapacidade para o trabalho. Já no caso de doenças como esclerose múltipla ou Parkinson, a perícia médica do INSS tende a observar não apenas a existência da doença, mas a gravidade dos sintomas e sua repercussão funcional. Por isso, exames complementares como ressonância magnética, relatórios neurológicos e avaliação da capacidade funcional são extremamente importantes para fortalecer o pedido de benefício. Para pessoas com epilepsia de difícil controle, é muito relevante documentar a frequência das crises com registros médicos de pronto atendimento, anotações de médicos assistentes e exames de eletroencefalograma. Quanto mais elementos objetivos forem apresentados, maiores as chances de concessão do benefício. No caso da hanseníase, embora os tratamentos sejam bastante eficazes atualmente, as sequelas neurológicas e motoras permanentes precisam ser bem descritas para que a perícia entenda a necessidade da aposentadoria. É importante destacar que a simples existência da doença não garante automaticamente a aposentadoria. Sempre será avaliada a incapacidade para o trabalho, de acordo com a atividade que a pessoa exercia e suas condições atuais. Assim, é perfeitamente possível que uma pessoa com esclerose múltipla em estágio inicial, mas ainda plenamente funcional, tenha o pedido negado. Em contrapartida, alguém com epilepsia recorrente e crises constantes pode obter o benefício mesmo sem apresentar déficits motores aparentes. Se o pedido for negado no INSS, o segurado pode ingressar com uma ação judicial para pleitear a aposentadoria por invalidez. Nesses casos, haverá uma nova perícia médica, realizada por um perito nomeado pelo juiz, que avaliará de maneira independente a situação de saúde do segurado. Muitas vezes, o judiciário concede o benefício mesmo após uma negativa administrativa, principalmente quando a documentação médica é robusta e demonstra a incapacidade. Por isso, diante de qualquer dúvida ou negativa, é fundamental não desistir e buscar auxílio profissional para garantir os seus direitos. Afinal,
A aposentadoria por invalidez existe exatamente para proteger quem, em razão de uma doença grave, não consegue mais se sustentar dignamente pelo próprio trabalho.